Oi, gente, boa tarde. Paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao projeto. Não é o projeto Alexandra. Eu sempre, às vezes, vou entrar num canal e vou me identificar como se eu estivesse no outro. Ah, Seja bem-vindo ao Honrando Vidas, né? Eu venho aqui trazer para vocês, gente, um final de semana maravilhoso, qual eu passei. Eu quero dividir com vocês. Eu quero passar adiante o que eu aprendi lá e quero trazer para vocês algo que eu me deparei comigo, que eu tenho certeza que mudou, vai mudar mais ainda a minha vida. Alexandra, o que se trata? Gente, eu fui convidada para um encontro de mulheres, tá? O Oasis. Eu não vou mentir pra vocês, eu tava bem assim, preocupada, porque eu venho para aqui, para o São Roque, com meu esposo, o Bispo Evaldo, onde nós estamos dirigindo uma igreja. E, na verdade, eu recebi um convite para passar o final de semana fora nesse encontro de mulheres e eu fiquei bem preocupada. Por quê? Porque eu vou deixar o meu marido sozinha, a família é bem apegada a nós, o casal, e eles sentiram muito a minha falta. Como é que vai ser? Aí eu falei, mas eu preciso, porque eu aprendi uma coisa com Deus. Para você construir ou para você erguer o muro de qualquer uma pessoa, você tem que estar bem com você mesma. Não tem como você fazer nada, você doente. Não tem como você ajudar alguém se você não estiver podendo nem se ajudar você mesmo. Então começa por você. O muro, sabe o muro? A Bíblia diz lá em Neemias, ele só foi erguer o muro porque o dele já estava de pé. Tá bom? Então é isso, é sobre isso. Eu fui ali para o encontro de mulheres na Oasis. Aqui, gente, o nome, Oasis. E eu vou passar para vocês, eu vou passar adiante porque foi assim, de uma maneira assim maravilhosa. O Senhor tratou, trabalhou, curou, libertou, fez o que eu necessitava muito que fizesse. E o Senhor, gente, eu vou falar para vocês um segredinho aqui, não contar para ninguém. O Senhor é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que era muito necessário este encontro de mulheres. A irmã, a missionária Eliette, que me fez o convite, nós estávamos em uma oração e ela falou, irmã Alexandra, você quer ir no encontro de mulheres? Eu falei, irmã, eu amo esses negócios, eu amo esse encontro de mulheres, eu amo trabalhar com mulher, eu amo estar com as mulheres, porque tem você que aí vai palestrar às vezes também, eu vi muitas daquelas que foram fazer a ministração, vi ela em pranto, vi ela chorando, vi elas renovadas, se renovando, o Senhor renovando elas, aquelas que foram levar a mensagem que nos encheu de Deus, que a palavra que saiu, que o Senhor trouxe para nos edificar, também edificou elas, e as outras que foram também, aquelas que já tinham ministrado, eu via chorando, porque Deus nos alegrou a todos. Gente, é sobre isso que eu quero falar, sobre encontro de mulheres. Então, eu quero dizer para vocês que é necessário tirar esse tempo para nós. É necessário. Irmã Alexandra, mas eu já faço uma unha, eu já faço um cabelo, eu já tenho um horário de pilates, eu já tenho um horário para mim cuidar. Mas eu não estou falando da cura estética, eu estou falando da cura de dentro, que tem coisas que a gente ainda, olha, tá ali naquela guerra constante, tá levando e a gente não percebe. Por quê? Porque às vezes a alma não é uma coisa que ela conversa com a gente. A alma, ela só expõe, às vezes tem coisas que vêm pra fora a gritos. Seja uma crise de ansiedade, às vezes seja uma ansiedade, seja um choro reprimido, uma solidão que do nada aperta. Às vezes seja a sua alma gritando. A alma, ela existe, e a alma, eu costumo dizer que a alma é uma caixa registradora. É aquela, vamos dizer assim, sabe quando a gente vai no hospital, o médico ele escreve em cima e tudo fica embaixo, fica aquela na partinha de baixo, a mesma coisa é a alma, a gente vive a situação, mas ela vai registrando tudo. Ela registra tudo, não é só a gente, não é só viver o passou. Tudo que a marca a gente vai para a nossa alma. Mas eu não quero falar sobre o que é uma alma, o que significa, que eu sei que você entende sobre isso, você sabe. Eu tenho certeza que você entende um pouco. Mas eu quero falar para vocês algo que o Senhor falou comigo já faz alguns meses. Pela misericórdia de Deus, eu trabalhei com criança. Gente, eu já trabalhei no círculo de oração da igreja. Eu trabalhei em quase todas as partes de dentro de um ministério.
para você entender, mais já trabalhei com círculo de oração, na dirigência do círculo de oração. Com 18 para 19 anos eu estava na segunda dirigência do círculo de oração. Com 25 anos eu estava dirigindo novamente um círculo de oração, só que na primeira dirigência do círculo de oração. Já estive à frente de criança, estive à frente de adolescentes, de jovens nunca, mas de adolescentes sim. Não estive à frente de reger louvor, mas já estive à frente de campanhas. Todas as campanhas que eram feitas dentro e fora da igreja era passada por mim, ou aquela que era passada na casa, né? Eu vou fazer uma campanha, passava por mim. Eu quero fazer uma campanha, fala com a Alexandra, né? E assim, quase o departamento da igreja todo eu passei. Mas eu nunca passei por algo dentro de um ministério que mudou a minha vida, como mudou cuidar das crianças. Um dia eu estava indo para um culto e a irmã, Deus usou a missionária Gessa Maria, a cantora Gessa Maria. Chama ela aí, gente, procura no YouTube, é uma senhora abençoada, tá? Vamos se encher aí juntamente com os louvores também. Gente, e ela falou assim, Deus manda te dizer que você tem um dom de cuidar de criança. Eu dei risada, porque eu trabalho com mulher, eu ministro pra lá, eu sou do louvor. E aí tipo assim, como assim eu cuidar de criança? Não faz sentido. Eu achei assim, gente, me perdoa com todo respeito, diante de Deus, vou ser sincera, nada de hipocrisia. Falei assim, não, eu cuidar de criança? Ah, não, acho que eu não tenho paciência, não. Não, gente, e demorou um pouco de tempo, eu tava ali na pastora Nayara, dentro de uma ZR, no Grajaú, dentro da ZR, e a pastora Nayara se viu sem ninguém para cuidar das crianças, e assim, eu olhei para ela e falei, não, minha pastora, a senhora não vai ficar sem ninguém para cuidar das crianças. Gente, acredite você ou não, eu peguei aquela responsabilidade para ajudar, para abençoar a minha pastora, mas na verdade quem estava sendo abençoada era eu. Gente, minha vida mudou, Deus mudou a minha história depois disso, porque eu entendi muita situação na minha vida. Primeiro que foi uma irmã lá na nossa igreja chamada Keila, e Deus usou ela na área de cura. E, gente, o que eu quero dizer pra você, que eu comecei a trabalhar com as crianças da minha igreja, e aquela preocupação, como eu tenho pela misericórdia, o Senhor, Ele me trouxe no ministério da oração, então não tem como você fazer nada sem você colocar o que tá em você, o que Deus colocou em você, o que é Deus, porque não somos nós, é Deus, sempre Deus, Ele pra Ele. Então ali todas as vezes que as minhas crianças iam embora, eu colocava, fazia uma fila, ele subia no altar, como hábito profético, colocava a mão na cabeça deles e ministrava sobre eles, e o Senhor ia me passando situações da vida deles. Às vezes eu ia lá na casa dos pais conversar, e assim, chamou uma criança na minha igreja, me chamou muita atenção, qual eu comecei a estudar ela a fundo, e daí o Senhor começou a me entregar algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha acontecido na minha vida, que é entender sobre a alma. O Senhor, através de uma criança na minha igreja, o Senhor me trouxe, gente, através de uma criança, o Senhor me trouxe esse ministério de cura, e ainda tá aí, o Senhor tá desenvolvendo na minha vida, mas tudo no tempo do Senhor. Mas eu vou te dizer que através daquela criança, trabalhar com aquela criança, fazer a obra com aquela criança, o Senhor me fez entender sobre uma cura. A cura, às vezes, os traumas piores de ser curado são de infância. E aqui agora que eu quero que você entenda o processo que eu tô falando. Nessa minha estadia lá no Oasis. Gente, pesquisa aí no YouTube, no Instagram, Oasis. É um projeto, né, um projeto para mulheres. Então, assim, eu tava ali naquele encontro, no retiro, e no último dia, gente, não foi no primeiro nem no segundo, no primeiro eu já chorei gente, a gente não tem lágrima não, gente, parece que vai acabar a lágrima, eu pensei parece que secou, né, mas não secou não, tá aqui, tem bastante ainda, gente. Primeiro dia maravilhoso, segundo dia, no último dia Deus fez aquela, sabe, eu vou fechar com chave de vitória na tua vida. E eu quero dividir para você algo aqui muito importante. O que é? Gente, é assim, quando eu fui ministrada sobre a cura dos pais, sobre a falta que faz um pai presente, eu fui ministrada ali sobre, isso a gente já sabe, algumas pessoas já sabem, fui ministrada sobre
traumas de abandonos, de rejeição na alma. Aquela irmã, ela trouxe algo, abordou algo tão forte que eu ainda não entendia. Sabia que quando você não quer engravidar, e você pronuncia isso, o céu, o mundo espiritual, ele registra. E essa criança dentro do seu ventre, ela já cresce com o espírito da rejeição. E ali eu fiquei maravilhada com aquilo, porque quando eu entendi aquilo, eu cheguei aqui pro meu marido e falei, amor, quando a gente receber, a gente não, porque ele fala glória a Deus, mas eu tenho a minha preocupação financeira, aquela preocupação que ainda não fiz a faculdade, aquelas coisas, a gente coloca aquelas coisas na frente. Aí eu sempre, às vezes lá atrás, eu vou dizer em nome de Jesus lá atrás, eu falava assim, não, eu não quero ser mãe agora não dá pra ser mãe agora, mas é um sonho meu, eu quero muito isso, mas ao mesmo tempo eu quero num melhor tempo das nossas vidas. Mas aí, quando a gente pronuncia que não quer, a palavra, ela é dada no mundo espiritual, tanto bom, tanto ruim. E aquela criança, ela já vem por ter pronunciado. E na tua boca, o dom de abençoar e amaldiçoar. E na tua boca, o que você profere, você vai dar para dias que virão na tua vida. O que você processa, profere o que vai ser. Então, assim, aquela criança, desde o ventre ela já é afetada. E eu entendi muita coisa, porque eu tinha o espírito da rejeição, gente. E o espírito da rejeição, ele persegue a pessoa, gente, persegue. Gente, eu não vou falar sobre isso, porque assim, melhor que falar é ouvir. Eu vou colocar o áudio é estendido, mas eu quero colocar. Você põe um fone de ouvido para você ouvir atentamente, porque eu quero repassar, gente. Não, Alexandra, não, é para você. Gente, é um banquete espiritual para tua alma. Mulher, você precisa. Até para o homem também precisa, porque tem homens que passam por essa situação. É só mulher, gente? Não é. Homem também chora. Na verdade, é ser humano. Então, o que eu quero dizer para vocês não é exatamente nem sobre a rejeição. Eu quero falar para vocês que há meses, eu tava com dentro de mim, o Senhor, ele veio a mim e ele começou a colocar assim como um filme HD, 3D, sabe, gente? Como se fosse uma filmagem. Deus começou a colocar diante de mim palavras que eu ouvi quando criança. E eu fiquei ali e o Senhor falando pra mim que essas palavras me travaram. Gente, me travaram. Quando eu era criança, eu custei para sair da primeira série. Eu fui criada só com a Dindinha. A minha mãe, ela me criou, mas ficou doente, eu fiquei doente, fiquei com bastante feridas abertas muito grandes. Minha avó me levou para a roça, ali em Teolândia, para cuidar de mim. E quando a minha avó me trouxe novamente, eu vim conhecer meu pai bem já tarde. Eu acho que eu já tinha 9 anos de idade. Eu vim conhecer minha mãe já com 7 anos de idade. E minha mãe trabalhava muito. Minha mãe era ela quem colocava todas as coisas dentro de casa, mas tinha grandemente a ajuda da minha avó. E com isso, eu fui criada ali, não com os parentescos do meu pai, mas sim com os parentescos da minha Dindinha. E a minha Dindinha, gente, eu vou dizer pra vocês, ela me protegeu demais. Por um lado, um pouco danificou, porque eu cheguei numa idade adulta com muito medo de muita coisa. Medo de voar sozinha, não tinha quem me defendesse quando alguém viesse pra cima de mim com tudo. Mas foi maravilhoso porque eu aprendi a amar, eu sei, eu sou uma pessoa muito carinhosa, né? Eu sou uma pessoa muito atenciosa e é muita coisa pra alguém me tirar da minha paciência. Tem que ser muita coisa, viu, gente? Mas o que acontece? Eu fui criada ali com tios que já adultos, né? Era primos, mas a gente chamava de tios. E com isso, seus filhos também, que era primo mais distante. E a gente foi criada ali numa situação difícil. Por quê? Porque, gente, eu ouvi a palavra burra, eu ouvi a palavra doida. Meu tio, ele faleceu. Ele tentou suicídio de um primeiro andar do apartamento. E com isso, as pessoas na rua começou com rumores. A família da dona Andresuíta, todo mundo é doido. Gente, aquelas palavras ficaram.
Todo mundo é doido, ninguém é sã ali não. Ali o mais certo é o Bano. O tio Bano era quem tentou se suicidar, tentou se suicidar, foi para casa da minha avó, vivemos minha avó, ela chegou num momento de desespero que eu me lembro que ela correu, ela estava em desespero total na mente, ela correu pelo meio da rua, e ela começou a pular, e ela começou a ficar desesperada. Eu não sei o que levou, aquela situação que levou ela, aquela situação, ela já estava cansada mentalmente. E as pessoas foram atrás dela, e ela já estava já no final de uma ladeira, de uma rua, a nossa rua da época. E as pessoas, elas tiveram, são pessoas, gente, que, olha, gente, não precisa ser crente para você procurar ser certo, né? Não precisa ser cristão, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas não é crente, faz isso, gente. Mas a gente, a Bíblia fala que nós somos um povo que vai ser visto. Mas você também, você que não é cristão, eu sei que tem uma bondade aí dentro. Eu sei que de repente, às vezes a gente se passa nas palavras, é uma brincadeira, mas às vezes a gente coloca pesos em pessoas, em filhos de pessoas, que você não percebe o quanto ruim você torna a vida dessa pessoa. Então essas pessoas, elas começaram a dizer que toda a minha família tinha problema de cabeça, que a minha mãe tinha problema de cabeça, eu tinha problema de cabeça, meu irmão tinha problema de cabeça, todo mundo na família tinha problema de cabeça. Gente, falou tanto que eu comecei de repente até a acreditar, quem sabe, né? E depois eu com esses problemas do meu tio, e eu me vi ali, minha mãe, meu pai não estava por perto, a minha mãe, ela chegava, o pouco que ela estava dentro de casa, ela não podia estar comigo, porque ela tinha que arrumar a casa, ela estava preocupada com as coisas de finanças, como cuidar de uma família, era tudo ela, e eu ficava mais com minha avó. Da minha avó tinha todo o amparo, mas com isso, a minha avó me guardava, me protegeu bastante, o que ela podia, só que fora dos olhos dela, aí tinha aquelas coisas, né? Eu cheguei a sair da primeira série com custos, né? Eu acho que eu fiquei até. Eu repeti a terceira série terceira não, eu repeti a primeira série 3 vezes. Tô em 3 anos em seguida, se eu não me engano. 3 anos em seguida eu repeti a primeira série. E com essa, eu me lembro que a minha professora, ela ficava olhando pra mim com o olho feio, né? Porque ela colocava uma palavra no quadro e ela meio que me intimidava com o olhar feio dela. Gente, professores, vamos ser atencioso a isso também. Se você tá na sala de aula, não faça isso só pelo seu dinheiro, mas faça isso por amor, porque um dia seu filho também vai estar na sala de aula, e o que a gente planta, a gente colhe, né? Então plante aí com os seus alunos o melhor, para que você também venha colher o melhor. É tão gostoso quando a gente chega a criança que você cuidou chega numa idade adulta, ela te agradeça, né? Eu tenho uma professora, Josenildes, que ela faleceu, mas se na idade adulta que eu tenho hoje, eu agradeceria a ela, porque eu aprendi muita coisa com ela, o pouco tempo que eu tive com ela. Então, vamos observar bem. E ali eu me sentia meio intimidada por aquela professora. E eu não vou dizer que foi por causa disso, mas eu vou dizer que eu tinha uma dificuldade de atenção muito grande. E com isso, eu me lembro bem claro, sabe? Esse dia marcou a minha vida, porque eu fui para casa da minha prima, e a minha prima já é bem inteligente, inteligentíssima, e ela foi me ensinar a ler. Minha mãe não tinha tempo, então alguém tinha. Minha mãe também não sabia ler, tem que alguém me ensinar a ler. Então vamos passar para minha prima e minha tia. Aí chegou lá na casa delas e aí começou. Aí eu ia aprender a ler, aí eles colocaram. O nome era o nome de uma vaca, não me lembro, vaca. Era o nome de um animal, não sei do que era o nome. Eu sei que eu comecei a inventar, porque eu fiquei intimidada, eu me senti intimidada. E as pessoas começaram a rir, em vez de. Gente, não faça isso com uma criança. Não faça isso com uma criança, gente, não faça. E elas começaram a rir de mim. Aí por exemplo, o asa, aí eu comecei, vaca, comecei a tentar adivinhar o nome. Por quê? Porque o momento era intimidação. Não, o nome não é esse, lê direito. Sabe, gente, não é assim. Porém, e com isso eu vivi um tempo ouvindo que eu era burra. Burra, burra, burra. Vamos lá. Quando aquelas palavras, gente, e aí Deus, uns meses atrás, tinha me falado, Alexandra, essas palavras, ela tá te barrando. Precisa ser quebrado isso. Aí eu, tipo,
Aí eu falei, Senhor, mas quando? Como? Eu vou fazer um propósito de jejum e oração? Eu vou fazer uma campanha? Como? Aí eu fiquei tranquila, porque se Deus estava revelando, certamente isso eu já ia trabalhando. Eu não sabia o dia e a hora, mas eu estava aqui, cheguei aqui em São Roque e Deus me fez esse convite. E aí eu falei assim, aquelas palavras ministradas no altar, aquela irmã Valdinéia, se eu não me engano, e ela começou a ministrar ali, e eu falei, não, eu não vou almoçar. Eu não vou pro banquete agora, eu quero cuidar daqui, tem algo aqui para ser terminado, eu vou a fundo. Falei, Deus, se o Senhor tiver no negócio para mim ir até ela pedir uma oração para terminar isso aqui, esse ciclo na minha vida, Senhor, amarra ela no altar. Falei na minha mente, enquanto tava todo mundo ali terminando ali, já tinha passado do horário do almoço, todo mundo já terminando ali, e eu ali já com uma oração, Senhor, na minha mente, amarra ela no altar. E todo mundo saindo, a irmã, a missionária, a irmã Eliette, a missionária Eliette falou, vamos almoçar, eu falei, vai indo na minha frente que eu vou atrás. Era para isso. E a irmã no altar. E aí um chega pra ela orar, fizeram uma roda lá e eu falei, é agora. Fui lá, sentei, na minha vez eu fui lá e falei, por favor, ora por mim. Irmã, ela foi bem no ponto. Bem no ponto. E olha que eu pensei que ia ser tratada outra coisa, mas era o que era necessário. Ela colocou a mão aqui no meu coração, no meu peito, e ela começou a fazer uma oração. E assim, a oração dela era assim, você não é burra, você não é doida, você não é o que as pessoas disseram lá atrás. Gente, eu tenho 29 anos. Palavras de quando eu ouvi com meus 7 anos de idade. Meu 7, meu 9, meu 10, meu 11, meu 12, meu 13, 14, ao ponto que eu me afastei dessa família. Eu me afastei. Eu tive ainda um início de neuroxia. Aí que eu me afastei mesmo, eu falei, eu que não vou ficar, tudo é eu, tudo é meu irmão. Gente, se soltava com respeito, soltasse um pum, era eu ou meu irmão. Isso, irmão, amo a minha família, o parentesco da minha família, mas me fez muito mal, sim. Fez muito mal. Vamos ter que admitir. Se a sua mãe na infância te fez mal, admita e peça e libere o perdão. E agora, coisas que lá atrás eles nem sabem disso. Muito mal me fez. Então, gente, ela falava assim, você não é burra, você não você tem coisas que você tem a limitação, gente, em cima da situação. Você é limitada. Porque falaram palavras lá atrás e Satanás às vezes tenta trazer novamente. E realmente eu tinha ouvido, estava em um lugar e eu fui ouvir que minha mãe, infelizmente, minha mãe tem passado por uma situação da mente dela e nós temos orado. Eu creio muito na espiritualidade. Sim, pode ser médico, sim, passar, mas eu vejo muito mais com a área espiritual e eu sei do que eu tô falando. E eu quero falar para vocês o quê? Quando ela falava assim, você não é burra, e ela começou a dizer, pronuncie junto comigo, você não é burra. Aí eu falava, não sou burra, você não é isso, você não é aquilo. E eu pronunciando junto com ela, gente. E Deus já tinha ministrado no meu coração, na minha vida, passado um filme assim, que eu tava vivendo um bloqueio na minha vida, um bloqueio. Gente, você sabe o que é um bloqueio de trauma? Era eu tava vivendo um bloqueio. Gente, era como se fosse um muro e você não consegue. Aí eu vou falar pra você aqui agora o quê? Por que, Alexa, você tá falando? Você quer dividir sua vida comigo? Quero dividir para que você, atenciosamente, você não permita. É minha amiga, é minha mãe, é minha mãezinha, é meu pai, é meu irmão, seja o que for, não aceite palavras de peso na vida do seu filho, se você é cristão, do seu sobrinho, da sua mãe, mas eu digo mais na infância, não aceita na vida do seu filho palavras de peso, não aceite. E se você souber que alguém falou palavras de peso, vai até essa pessoa e repreenda, não para brigar. Mas fala, não fale assim com meu filho, esse aqui é o meu filho é uma bênção. Eu fiz um curso de um dia todo.
Eu fui ali, fiz ali no Cocaia do Grajaú. E eu vou falar pra vocês, gente, que nesse curso eu aprendi, né? Que eu trabalhava com criança, então eu quero me aprofundar mais ainda. E eu vou pro meio, né, e outros meios. E assim, eu aprendi que se você fala pra uma criança que ela é tímida, ela ainda que não seja, ela vai ser, porque você é adulto. E ela está ali sobre a sua responsabilidade. Qualquer adulto que se põe diante de uma criança, fique com ela, é a responsabilidade dessa pessoa. O adulto é a criança, ela. Então, gente, não deixa, não deixa. Gente, é necessário a gente tomar esse cuidado. Nós precisamos tomar esse cuidado. Olha, eu tava uma certa feita conversando com uma jovem senhora que ela é mãe de uma filha muito linda. E eu tava ali conversando com ela, daqui a pouco passa uma amiguinha dela e fala bem assim, a filha olhou pra filha, uma criança, gente, uma criança. E ela falou assim pra aquela criança: vai ser cachorrinho igual a mãe. Cachorra. Gente, isso é palavras de peso. Não deixa ninguém titular o que sua filha, seu filho vai ser. Abençoa seu filho, coloca a mão na cabeça do seu filho, você olha pra ele, você fala assim, você é suficiente. Fala pra ele, você é uma bênção nas nossas vidas, você vai ser uma bênção, você vai ajudar outras pessoas, você sim tem capacidade de terminar seus estudos, fazer a sua faculdade, você vai ser o que você quiser ser, você é muito inteligente, viu? Gente, faz seus filhos saberem disso. Eles precisam saber disso para que ninguém fora faça o caráter dele. Porque a criança, na formação, na sua formação ainda, ela na idade de 1 ano, 2, 3 para cima, vocês estão formando o caráter dela. E você que vai formar com que ela vai ouvir, você vai ensinar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, ensina o caminho à criança que ela deve andar, para que quando ela cresça não se desvie dele. Jesus está falando o quê? A palavra está dizendo o quê? Ensina a criança, ela não desvia, ou seja, do mesmo jeito que você ensina algo para a criança, ela não vai se desviar ainda na idade adulta, isso significa que o que você ensinar vai ficar. A minha mãe falava para mim assim, quando um não quer, dois não briga, isso ficou. A minha Dinda, que é minha Dindinha, ela me ensinou muito sobre o amor, isso ficou em mim. A minha Dinda, ela me ensinou a abraçar, beijar, pegar no colo, dar carinho, dar amor. Isso ficou em mim, isso foi ensinado. Na verdade, ela nem falou, ela não pronunciou, ela só me ensinou com gesto. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu quero só terminar aqui e dizer pra vocês. Não permita pessoas, porque isso traz uma maldição, uma enfermidade tão grande na alma, traz um bloqueio tão grande na alma que você não tem ideia o que é você ser marcado quando criança por uma parte muito ruim da sua vida. Ou seja, pessoas dizendo pra você, né, que você é burro. Gente, alguém que tá me ouvindo aqui vai entender o que eu tô falando. Falaram que você é burro, falaram que você não ia conseguir, que você não ia ser nada, você ia dar pra... Gente, tem gente que fala assim, falaram isso, mas que isso é bobagem, eu tô aqui. Você tá aqui, mas tem coisa na sua alma que precisa ser, libertado. Porque tem coisa que marca a gente e a gente fica ali preso, fica bloqueado. Não conseguimos... Gente, quer ver uma coisa aqui? O que eu tô dando pra vocês é uma chave que pessoas aí dentro que vendem cursos, eles fazem isso. Eu tô dando pra você uma chave. Gente, aqui na Bíblia... Leia a palavra todos os dias, de dia e noite, ora todos os dias. Gente, o Senhor, Ele vai te direcionar. Isso aqui é maravilhoso. Gente, eu tô dando pra vocês aqui uma chave. O Senhor tá te dando uma chave que pessoas aí vendem. Porque, gente,